Numa determinada sala de aula do fundamental, a professora quer saber de seus alunos quantas duplas podem ser feitas com 2, 3, 4, 5 e 6 pessoas, certo? Não é a soma não, tá? Ela quer saber quantas duplas eu posso fazer com 2 pessoas, quantas duplas eu posso fazer com 3 pessoas, entendeu o problema? É isso aí. Então vamos resolver esse problema. Possivelmente, você até já sabe, né? Veja lá, vamos chamar essas pessoas, eu chamei essas pessoas de A, B, C, D, E, F, 6 pessoas. Eu vou pegar duas quaisquer, peguei A e B. Aí formei a dupla AB. Será que a dupla BA é diferente? Não, é igual, é a mesma dupla. Então, quando você forma subconjuntos de um conjunto e trocando a ordem dos elementos, esse subconjunto não mudou, esse agrupamento, a gente chama também de agrupamento, o agrupamento permanece o mesmo, trocando a ordem, a gente chama isso de combinação. Então, eu tenho aqui apenas uma combinação, ou seja, uma dupla. Vamos pegar agora 3 pessoas, 3 quaisquer. Por exemplo, A, C e F. Eu posso formar a dupla AC, eu posso formar a dupla AF e eu posso formar a dupla CF. Por que eu pus em colunas diferentes? Para você ver que aqui começa com A, aqui começa com C. Quantas duplas nós vamos ter? Nós vamos ter 3 combinações, porque você já viu que AC é igual a CA. A dupla AF é igual a dupla FA. A dupla CF é igual a dupla FC. Então eu tenho 3 combinações e 3 duplas. Vamos pegar agora 4 pessoas quaisquer daquele conjunto. BDEF. Então eu tenho BD, BE, BF, que começa com B. Você já entendeu que BD e DB é a mesma dupla. Isso aí caracteriza o que a gente chama de combinação. Então eu tenho aqui, qual é a outra combinação? DE, DF. E a última, EF. Quantas combinações nós temos com 4 pessoas? 6 combinações, ou seja, 6 duplas. Tá entendendo? Com 5 pessoas, 5 quaisquer, eu peguei A, B, D, E e F. Então nós vamos ter AB, AD, AE e AF. E que começa com B, BD, BE e BF. Que começa com D, DE, DF. Que começa com F, EF. Quantas tem? 4 e 3, 7, 2, 9 e 1, 10. São 10 combinações, ou seja, 10 duplas. Não é bacana? E pessoal, quando for muitos elementos, como é que eu vou fazer? Então vamos devagar aí. Com as 6 pessoas, agora não são 6 quaisquer, porque agora eu peguei todas elas, né? Então AB, AC, AD, AE e AF, ó. Depois começa com B, BC, BD, BE, BF. Começa com C, CD, CE, CF. Começa com D, DE, DF. E com E, EF. Quantas deram? 15 combinações, ou seja, 15 duplas. Com 6 pessoas eu posso formar apenas 15 duplas. Então vem a pergunta, e se forem muitas pessoas, como é que faz? Então existe uma maneira, isso aqui você vai ver lá no ensino médio, tá? Mas aqui eu já vou te dar uma ideia. Se você tem um número natural, ó, N pertence ao conjunto dos naturais, um número natural. N exclamação significa fatorial de N, ou N fatorial. O que é isso? É o produto de N por N menos 1. Quem é N menos 1? É o antecessor de N. Quem é N menos 2? O antecessor de N menos 1. Quem é N menos 3? O antecessor de N menos 2. Até onde? Até 1. Porque observa que cada fator desse diminui de uma unidade, até 1. Ou seja, é o produto do número, no caso é o N, né? Número N,
por seus antecessores naturais até o 1, tudo número natural. Por que o fatorial de n, o número tem que ser natural? Porque nós estamos falando de quantidade de elementos, quantidade. O que nos dá a quantidade de elementos de um conjunto é o quê? É o conjunto dos números naturais, certo? Então, veja aqui um exemplo. Como é que eu leio isso? 4 exclamação. Eu leio 4 fatorial ou leio fatorial de 4, a mesma coisa. Ou seja, é o produto de 4 por todos os números naturais que vêm antes do 4, que vem abaixo de 4 até o 1. Esse produto dá quanto? 24. Então, o fatorial de 4 é 24. Utilizando o fatorial, existe uma fórmula para calcular quando o número é muito grande, igual a gente falou agora mesmo. Tá? No ensino médio, você vai estudar essa fórmula e você vai entender de onde ela veio. Ou seja, a dedução da fórmula, ou o professor vai fazer na sala de aula, ou no seu livro didático vai ter a dedução dessa fórmula. Por que essa fórmula é isso? O que essa fórmula quer dizer? C quer dizer combinação. Combinação de n elementos. Um conjunto com n elementos. Eu quero combinar esses elementos de P em P. Igual ali. Combinação de 5 pessoas de 2 em 2. Combinação de 4 pessoas de 2 em 2. Nós não fizemos isso? Então, por exemplo, combinação de 6 pessoas de 2 em 2. Ó, o N é 6, que é o número total de elementos do conjunto, e P é a quantidade de elementos que a gente quer em cada agrupamento. Então aqui está escrito combinação de 6 elementos de 2 em 2, agrupados de 2 em 2. Entendeu isso? É o fatorial de n. Quem é o n? É o 6, dividido por fatorial da diferença dos dois. A diferença, qual é a diferença de 6 e 2? É 4. Fatorial de 4, vezes o fatorial de P. Quem é o P? É o segundo número. É aquela quantidade que a gente quer em cada agrupamento. Fatorial de 2. Aí isso aqui você resolve assim, ó. Fatorial de 6, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas como tem um 4 fatorial embaixo e aqui é produto, você pode fazer encarcelamento. Então você desenvolve o 6 até 4, mas chegando no 4 você põe fatorial, porque parou aqui. Se você continuar aqui não vai dar 4, 3, 2, 1. Esse você pode cancelar com esse. Ficou 6 vezes 5, 30. Fatorial de 2 é 2 mesmo. 30 dividido por 2 dá 15. Não foi isso que a gente achou agora mesmo? Aqui. As 15 combinações aí em cima. As 15 combinações possíveis que a fórmula acabou de nos dar. De dizer que é 15. Aqui eu combinei quantas pessoas? 6. De quantas em quantas? De 2 em 2. É isso que eu acabei de calcular aí. Combinação de 6, de 2 em 2, 15. E o fatorial de 0 foi definido como 1, porque pode ser que no denominador apareça fatorial de 0. Aí não tem como dividir por 0, né? Fatorial de 0 é definido como 1. Lá no ensino médio você vai estudar isso aqui direitinho. Agora, se você entendeu o que é uma combinação, isso aqui é importante. Quando a ordem, você vai formar conjuntos de 2 elementos, 3 elementos de um determinado conjunto. Formar agrupamentos. Se você troca os elementos de ordem nesse agrupamento, se esse agrupamento não modificar, continua o mesmo. Então trata-se de quê? De combinações, que é o caso que a gente viu nesta aula. Tá bom, pessoal? Então é isso por enquanto. Não se preocupe com essa fórmula, tá? Você vai estudar essa fórmula no ensino médio. Agora, se você entender a utilização dela, já é alguma coisa, não é? Já é uma parte do caminho andado, né? Lá no ensino médio você vai ter a dedução da fórmula. Por que a fórmula tem aquela cara, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos. Estuda mesmo, hein? Um abraço. Tchau, tchau.